Oi pessoal, eu sou Cristina Long e hoje eu vim responder para vocês algumas perguntas que me fizeram lá no Facebook a respeito de mediunidade. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte, o fato da pessoa ser médium é natural, todos temos um grau de mediunidade, alguns maior, né, maior grau e outros menor grau, ou seja, não é um dom especial, é algo que todo mundo pode desenvolver. Claro que tem pessoas que vêm já com uma certa facilidade e também uma missão ligada à espiritualidade, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, mas não é um dom especial. Então, me perguntaram o seguinte, tem uma moça que me perguntou se ela fala que ela vê, às vezes, outras vezes ela sente, que isso acontece às vezes, não é sempre, e ela pergunta o porquê, por que é só às vezes, por que não é sempre que isso acontece. Bom, provavelmente o que acontece é que ela que não está apta a sentir todas as vezes, porque quando o mundo espiritual faz contato com a gente, não é sempre que a gente está sintonizado nesse contato para receber as mensagens. Então, provavelmente o que acontece é que ela que só capta as mensagens de vez em quando, porque eles fazem contato com a gente, não é todo mundo que capta. Teve uma outra pessoa que perguntou como identificar, né, a mediunidade, se existe algum sintoma. Bom, existem características, porque na mediunidade existem várias formas de mediunidade, vários tipos de mediunidade e também em muitos graus, né? Então é muito específica essa pergunta, mas vamos lá. Essas pessoas que têm a mediunidade aflorada, né, desenvolvida, elas têm o dom de ou verem, ou enxergarem, ou sentirem espíritos, ou seja, de pessoas que desencarnaram, tanto parentes que às vezes vêm visitar, como o lugar onde essas pessoas frequentam, muitas vezes por elas serem mais sensíveis e terem essa mediunidade mais aflorada, elas chegam num lugar e elas percebem e sentem. E depende muito de cada caso, mas falando dos sintomas, se a gente pensar em sintomas, seria isso, seria essa percepção extrasensorial, é sentir o que as outras pessoas não sentem. Bom, uma outra pergunta aqui é o seguinte, uma moça perguntou por que as mãos dela ficam constantemente frias. Então ela, provavelmente quando ela vai rezar ou quando ela está fazendo algum tipo de sintonia com o mundo espiritual, ela falou que ela sua bastante, as mãos ficam frias. Esse fenômeno acontece porque quando algum espírito chega perto da pessoa, quando chega perto e esse encosto, a pessoa começa a encostar, né, na nossa energia, provoca esse fenômeno, que é nas mãos. Então tem gente que sente nas mãos, tem gente que sente em outras partes do corpo. Significa simplesmente que tem alguém ali ao seu lado. Outra pergunta que fizeram aqui, deixa eu ver. Perguntaram se mediunidade e missão são a mesma coisa. Qual é a diferença entre médium de missão e de expiação? Bom, não significa que todo mundo que é médium, que tem essa facilidade de se conectar com o mundo espiritual, tenha uma missão necessariamente com o mundo espiritual. As pessoas confundem muito. Outra coisa, não é sempre que você deve desenvolver a mediunidade, porque as pessoas elas acreditam que quando elas desenvolvem a mediunidade, elas vão ter facilidades na vida, porque é como se elas acreditassem que o mundo espiritual vai trazer informações que vão ajudar na vida dela. Em primeiro lugar, o mundo espiritual ele não nos julga, né? Ele não julga e eles nem chegam a conclusões de que precisamos ou não precisamos de algo, eles simplesmente atuam com a gente. Claro que dentre a categoria do mundo espiritual, entre os espíritos, nós temos aqueles espíritos que estão, que a gente chama, são os espíritos de luz, que já estão organizados na espiritualidade, tem aqueles que nem sabem que morreram, tem aqueles que simplesmente vagam por aí, existem muitas formas de se observar isso, existem muitas categorias, então não é necessariamente uma missão, né? A outra pergunta
de uma moça que pergunta assim, se a mediunidade é algo que se desenvolve ou se é um dom. Vamos lá, todo mundo tem um certo grau de mediunidade, né? Então não é algo especial, é algo que pode se desenvolver. As pessoas que têm isso extremamente aflorado, elas têm aflorado por várias razões. Se você, por exemplo, cair de uma certa forma, você pode abrir o terceiro olho sem querer, não significa que você tem que trabalhar com isso necessariamente. Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa só está apta para trabalhar com o mundo espiritual quando ela estiver com a própria vida resolvida. Porque como que você vai querer ajudar outras pessoas, né, sem primeiro se organizar emocionalmente e espiritualmente? Então, para que a gente consiga ajudar outras pessoas através do mundo espiritual, é muito importante que a gente tenha conhecimento para fazer isso. E para você ter conhecimento, você precisa de tempo. Para ter esse tempo, você precisa se organizar para estudar. Então não significa que é porque eu tenho um dom que eu tenho que sair falando coisas para as pessoas, porque você tem que ser apto, tem que estar capaz de identificar o que do mundo espiritual é verdadeiro, é bom, deve ser comunicado ao outro, porque tem muitos espíritos que a gente chama de espíritos zombeteiros, espíritos que estão por aí, não sabem também o que estão fazendo. Então, você tem que estar apto para saber que tipo de conexão, com quem você está fazendo. Por isso que eu sempre falo para vocês chamarem um anjo da guarda antes, porque o anjo vai proteger. Bom, eu vou abrir um outro vídeo e vou continuar respondendo as perguntas de vocês. Até o próximo vídeo.